a pureza do nosso coração. Como está o teu coração? Como está a tua consciência? Paulo faz menção aqui de uma boa consciência. E ele conclui o versículo de número 5 dizendo: de uma fé não fingida. Então nós já de antemão entendemos que existe o coração puro, mas que existe também o coração impuro. Existe as pessoas que têm conservado puro o seu coração, têm lutado para isso, para se manter puro. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mas a Bíblia também faz menção de pessoas que têm um coração impuro, um coração manchado, um coração cheio de mágoas, um coração cheio de ressentimentos, um coração sobrecarregado de ódio, de amarguras, carregado de iras, um coração carregado de contendas, e assim vai. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo aqui nesta noite que o fim do mandamento é o amor de um coração puro. E a Bíblia diz, Jesus no Sermão da Montanha, ele disse que bem-aventurados os puros de coração. Em uma outra tradução ele disse, bem-aventurados os limpos de coração. E em consequência disso, de um coração puro, de um coração limpo, Jesus nos deu uma garantia. Ele disse, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você pode dar glória ao nome do Senhor Jesus? Então, irmãos, vale a pena nós nos esforçarmos e trabalhar para estarmos purificando o nosso coração, para estarmos tirando do nosso coração tudo aquilo que é reprovado pela palavra de Deus. Precisamos buscar a pureza para a nossa vida. Precisamos buscar para a nossa vida a santidade. Vivemos uma vida de santificação, porque isto é agradável aos olhos do Senhor. Um coração cheio de impureza, um coração carregado de pecados e iniquidades, diz a palavra que ele não será ouvido. Existem pessoas, por causa do seu coração impuro, não consegue nem orar, não consegue falar com Deus, não consegue ter um relacionamento com Deus na oração. Parece que quando dobra o seu joelho, barreiras surgem diante de si. Parece que quando dobra o seu joelho e quando levanta a sua voz, clamando a Deus,
Parece que a terra é de ferro debaixo dos nossos pés, e há um céu de bronze por cima da nossa cabeça. Mas, meus amados irmãos, se nós cumprirmos com a vontade de Deus, cumprirmos com a palavra de Deus, purificarmos a nossa mente e o nosso coração, o céu se abrirá para ouvir o nosso louvor. O céu se abrirá para ouvir a nossa voz, para ouvir o clamor da igreja. Glória ao nome de Jesus. Então nós precisamos nos esforçar e trabalhar a purificação do nosso coração. Nós queremos falar nesse texto sagrado sobre 3 bênçãos de Deus nessa carta, ou nesse capítulo 1 e o verso 5 da primeira carta a Timóteo. A bênção de um coração purificado, a bênção de uma pura consciência e a bênção de uma fé não fingida. Mas existe a fé não fingida? Existe. Assim como existe, irmãos, os falsos adoradores, existe também uma fé não fingida, uma fé fingida, uma fé enganosa. Existem pessoas que no dia de um evento, em que às vezes um pregador chama pessoas à frente, alguém vem, e até parece aquela brincadeira do faz de conta. Alguém até levanta as mãos aos céus, mas está vazio de Deus. Existem alguns que até pulam, saltam, mas estão vazios, porque não está exercendo uma verdadeira fé. Glória ao nome do Senhor. Porque às vezes honram ao Senhor com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Mas, irmãos, quando nós purificamos o nosso coração, quando nós estamos servindo a Deus com a pura e boa consciência, não tendo nada na nossa mente que nos acusa, e quando nós estamos exercitando uma fé verdadeira, glória ao nome de Jesus. Não precisa nem chamar à frente. Lá onde nós estamos assentados, nós já estamos sentindo a presença do Senhor. Nós já estamos sentindo Deus falando ao nosso coração. Nós sentimos o nosso coração arder com a presença do Espírito Santo de Deus. Existe na igreja pessoas de todas as formas, com reações diferentes. Uns sentem a presença de Deus, eles gesticulam, se levantam, batem palmas. Alguns até correm nos corredores da igreja. Tudo isso é normal. Mas existe alguns que, sentado no seu banco, às vezes nem a sua boca abre, mas ele está cheio da glória e da presença do Senhor. Tem pessoas que até tremem no banco, cheios da presença do Espírito Santo. O que é isso? Resultado de um coração purificado, resultado de uma consciência ativa,
resultado de um coração cheio de fé. Glória a Deus. 3 bênçãos nós encontramos aqui. A bênção de um coração puro, a bênção de uma boa consciência e a bênção de uma fé não fingida. Aí nós perguntamos, como está o termômetro aí que está medindo o nosso coração? Como está o termômetro que está medindo aí a nossa consciência? Eu disse esses dias a respeito de alguém que, vivendo uma vida na prática pecaminosa, dizia ao seu companheiro: a minha consciência não me acusa. Coisa triste. Coisa triste para o homem. Coisa triste para um servo de Deus, quando, vivendo uma vida fora dos padrões bíblicos, e a sua consciência não mais chamar a sua atenção. Porque, irmãos, eu acredito que os irmãos têm essa experiência. Quantas vezes que vamos tomar alguma decisão ou atitudes na nossa vida que às vezes não é do agrado do Senhor, e o Espírito Santo de Deus fala na nossa consciência. O Espírito Santo fala ao nosso coração, e ele nos lembra que nós somos um servo de Deus, que você é uma serva do Deus Altíssimo, e você diz para si mesmo: eu não posso proceder dessa forma. Acredito que cada um dos irmãos já tiveram essa experiência. Então, a primeira bênção que nós vemos aqui nesse versículo é a bênção de um coração puro. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, se os irmãos quiserem acompanhar, vamos abrir no capítulo 13, o versículo de número 6, o versículo de número 7, diz assim: falando de um coração, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um coração que está puro, purificado, cheio de o amor de Deus, ele suporta todas as coisas. Não consegue folgar com a injustiça, mas folga com a verdade. Ele sofre, ele crê, ele espera, ele tudo suporta, porque o seu coração está puro. Glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo de número 13 da mesma carta, Paulo escreve, nos fazendo lembrar, ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, ou o amor. Aí ele diz assim: estas 3, mas a maior destas é o amor. Como está o nível do amor de Deus no seu coração? Nós amamos aos irmãos ou nós estamos odiando?
E a Bíblia diz que, quando depender de nós, nós devemos ter paz com todos os homens. Alguém pode dizer ou questionar, dizendo: não, mas eu tenho uma diferença com a irmã ou com o irmão, porque ele me maltratou. Eu tenho uma diferença com o irmão, porque ele me perseguiu. Então eu tenho uma diferença, mas aqui a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que um coração puro, ele ama, e o amor tudo suporta. Quando nós temos um coração puro e estamos na presença de Deus, nós temos a graça de Deus para perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos ferem, aquele que levanta calúnias sobre a nossa vida. Um coração cheio do amor de Deus, um coração purificado por Deus, ele tem condição de liberar o perdão, de dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 16, verso 14. Quem quiser acompanhar, abra a sua Bíblia. Nós vamos ler o 13 e o 14. Exortações de Paulo para a igreja. Paulo diz assim: vigiai, verso 13. Estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Aí ele conclui: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade, ou todas as coisas sejam feitas com amor, porque o amor, ele supera o ódio. Aquele hino de Osés de Paula: o amor supera o ódio através do seu poder. Como está o nível de amor no seu coração? Você pode dar glória ao nome de Jesus? Então Paulo, no versículo 14 do capítulo 16 de 1 Coríntios, ele está dizendo que todas as nossas coisas, Paulo diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Porque nós não estamos fazendo para agradar aos homens, nós estamos fazendo para agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, até o nosso trabalho que nós prestamos lá na sociedade, no nosso trabalho, na empresa que nós trabalhamos, nós precisamos fazer com amor, com dedicação, sabendo e reconhecendo que Deus está nos vendo. Não tem aqueles que embromam no trabalho? Tem gente que às vezes cobra uma diária aí, R$150 a diária. Mas na verdade, se for pingar a letra, não vale a metade. Não produz, não rende. No quartel a gente tinha um linguajar dizendo que eram os embromadores. Eu tinha um colega de trabalho lá em Cuiabá, a gente trabalhava na mesma empresa, e trabalhávamos por produção, e era uma equipe, mas o companheiro não ia, e a gente falava, o nome dele era Lafayette. Rapaz, vamos aí, Lafayette. E ele falava assim: quero o meu no final do mês. Não produzia. Mas diante de Deus isso é ruim, ele não passa.
é uma atitude desonesta. E o cristão que tem um coração purificado, que tem uma boa consciência, ele não age assim. Glória a Deus. Nós precisamos trabalhar e que haja em nós atitudes de justiça. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, verso 44. Vamos ver o que disse Jesus? Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E às vezes, se nós não tomarmos o devido cuidado, nós aborrecemos aqueles que nos perseguem. Nós até, com essa boca que nós glorificamos a Deus, com essa boca que nós cantamos louvores a Deus, com esta boca que o Espírito Santo usa para às vezes cantarmos ou pregarmos a palavra e somos renovados, falamos em línguas estranhas, com esta mesmos nós amaldiçoamos, nós falamos mal do nosso irmão, nós falamos mal da nossa irmã, nós falamos mal da nossa igreja, nós falamos mal do nosso trabalho. Mas, meus amados, nós precisamos glorificar a Deus. Glorifica a Deus pelo trabalho que Deus te deu. É ali que você está ganhando o teu sustento. Se as coisas não estão bem na sua empresa, ore pela tua empresa, ore pelo teu patrão, ore pelos teus líderes, que as coisas vão melhorar. E até um dever da igreja, é um dever nosso orar pelas empresas da nossa cidade, do nosso município, porque são essas empresas que têm empregados os irmãos, que têm contratado os irmãos, e ali eles estão ganhando o seu sustento. Então é dever nosso de estar orando e apresentando os comerciantes, as empresas e assim sucessivamente. E Deus vai se agradando de nós e as coisas vão melhorando para todos. E o nome de Jesus vai sendo glorificado. Como está o nosso coração? Nós estamos falando da primeira bênção em Timóteo 1, versículo 5. A bênção de um coração puro. E eu estava meditando na palavra de Deus, o Senhor trouxe em meu coração a parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, o Senhor Jesus aqui, ele conta esta parábola, dizendo que se levantou um certo doutor da lei para o tentar, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ainda hoje, irmãos, existem pessoas que fazem perguntas, questionamentos, não é que querem aprender, para testar, para nos colocar à prova. Existe muito isso. Pessoas que querem nos colocar à prova. E aqui esse doutor da lei
chega diante do mestre, colocando Jesus à prova, pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus faz uma outra pergunta, verso 26. Que está escrito na lei? Como lês? E o doutor da lei, tendo ele conhecimento das Escrituras, ele responde para Jesus dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse a ele: disseste bem. Você respondeu com verdade. Aí Jesus olha para aquele doutor da lei e disse: olha, se você fazer isto, você viverás. E ele questionou com o mestre, querendo se justificar. Ele disse para Jesus: Senhor, mas quem é o meu próximo? Ora, um homem entendido, ele era um doutor da lei, ele conhecia a Escritura, ele era um mestre. Aí ele vira para Jesus e pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta aquela parábola do samaritano. Aí ele começa dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó. E este homem, ele caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, espancaram e depois se retiraram dali, deixando aquele homem meio morto, fora de si. No nosso linguajar, quem sabe, aquele homem sofreu ali um desmaio, e eles foram, e o homem ficou ali caído. Jesus, contando esta parábola, aí ele disse que na mesma ocasião passou por aquele caminho um certo sacerdote. Glória ao nome do Senhor. Mas aquele sacerdote, ele foi caminhando, e quando ele viu aquele homem caído, diz a palavra que ele passou de largo, não prestou socorro, não atendeu a necessidade daquele homem que estava ali ferido, machucado. Que hoje, se fosse hoje, seria crime. Não prestar socorro hoje se torna crime. Mas o sacerdote passou de largo e não fez caso da situação daquele homem que estava ferido. Jesus contando esta parábola. Aí Jesus disse para o doutor da lei: olha, e de igual modo, também passou por ali um levita. E quando ele chega onde estava o homem ferido, ele também passou de largo. Ele não prestou socorro. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, nós já entendemos aqui o que estava no coração daquele sacerdote. Como estava o coração daquele levita que viu o seu próximo naquela situação e negou o socorro. A Bíblia está nos dizendo que o mandamento, o fim do mandamento é este: de um coração puro, um coração cheio de amor, um coração onde habita o Espírito Santo de Deus, um coração onde está a presença maravilhosa do Senhor. E ele, conversando com aquele doutor da lei, ele disse: olha, mas também naquele caminho desceu ali um certo samaritano. Glória a Deus.
E este samaritano, irmãos, ele fez a diferença, porque o coração dele estava cheio do amor de Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar a presença do Senhor e dizer para o Senhor: Senhor, que o meu coração, que a minha vida esteja cheia do amor do Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Dambagaragasi. Oriandasse. Glória a Deus. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Ele parou, ele desceu do seu animal e ele foi prestar socorro. Diz a palavra, verso 34 do capítulo 10 de Lucas: e aproximando, atou-lhes as feridas, aplicando azeite e vinho, tratou as feridas, cuidou daquele moço, embora não sabendo quem era aquele moço. Poderia passar e dizer: é um qualquer, não vale a pena socorrê-lo, não vale a pena ajudá-lo, eu nem o conheço, vou passar de largo. Não, ele parou e ele colocou nas feridas azeite e vinho, e ele fez mais: pegou aquele homem, colocou sobre a sua cavalgadura e conduziu aquele homem até uma estalagem. Oh, glória a Deus. Coisa boa é um coração revestido da bênção de Deus, um coração cheio da presença do Senhor. Conduziu o homem até a estalagem, e ali ele hospedou aquele homem, e ele tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: olha, você cuida deste homem, e tudo que ele gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia. Disse Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. E eu estava pensando que para fazermos o que este homem fez, o amor de Deus precisa estar derramado no nosso coração. Aleluia. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo, dizem que as pessoas estão se odiando, sem causa. Às vezes um olhar mal interpretado já é a razão de alguém dizer: eu não gosto dessa pessoa, não gosto desse irmão. Alguém diz assim: o meu sangue não combina, e vai arrumando ali algumas prerrogativas para se justificar. Mas na verdade, meus amados irmãos, se nós estivermos com o nosso coração cheio de amor, do amor de Deus, o nosso coração puro, nós vamos ter condição, aleluia, de amar até mesmo aquele que nos persegue. Glória a Deus. As coisas hoje não estão tão fáceis. Vamos ver aí Mateus capítulo 24 e o versículo de número 12. É
É um versículo bastante conhecido, mas nós vamos ler. Mateus 24, versículo 12. É o que está acontecendo hoje, é a causa do que está acontecendo hoje. É isso aqui que o Senhor Jesus disse e o evangelista Mateus registrou, e estaremos lendo. Olha o que Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É a questão. O pecado, a iniquidade se multiplicou e o amor das pessoas vão se esfriando. Mas Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus disse que aonde o pecado se multiplicou, superabundou a graça de Deus, a graça salvadora, a graça que salva, a graça que liberta, a graça que perdoa, a graça que cura, a graça que transforma, a graça que levanta o homem caído e faz dele um cidadão do céu. São palavras de Jesus. O pecado pode ter se multiplicado, mas aonde ele se multiplicou, a graça de Deus, ela superabundou. E a graça de Deus, ela está aqui nesta noite. Você está sentindo essa graça aí? Está sentindo aí? A graça de Deus está aqui no altar nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom ter uma vida na presença do Mestre. Aleluia. A primeira bênção aqui, irmãos, nesse versículo, é a bênção de um coração puro, purificado para a glória e louvor do nome de Jesus. Glória a Deus. A segunda bênção que Paulo faz menção aqui, capítulo 1 da primeira carta a Timóteo, verso 5, a parte B do versículo, ele diz assim: é de uma boa consciência. Aí nós paramos para meditar. Como está a nossa consciência? O que é consciência? Sentimento ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos, motivos e motivos individuais. Quem tem uma consciência limpa tem tudo para manter a sua vida santificada. Quem tem uma consciência limpa continua sendo templo e morada do Espírito Santo. Quem tem uma consciência limpa é o homem, é a mulher que está procurando viver de acordo com a palavra de Deus. Porque foi, meus amados, que Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8 do livro de Daniel, ele diz que ele propôs no seu coração não se contaminar, por causa da sua consciência, do seu raciocínio. E a Bíblia diz lá na carta aos Romanos que nós precisamos apresentar a Deus o nosso culto racional, um culto com entendimento, um culto com raciocínio. Nós precisamos estar pensando, estar meditando na palavra. Existem pessoas que prestam um culto de qualquer maneira. Porque um pula, ele pula. Porque um bate palma, ele bate palma.
E às vezes, meus amados irmãos, não está avaliando o conteúdo que está sendo aplicado. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos afinados, porque hoje, em muitas ministrações, ela vem recheada com um toque de heresia, de coisas que a Bíblia não aprovam, e nós temos que estar atentos, apercebidos, para que nós não sejamos enganados. E uma vez enganados por certas coisas falsas, doutrina, falsos ensinos, a nossa consciência, ela é atingida. Mas que o Senhor nos guarde. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos a unção do Santo, nós temos a unção do Espírito de Deus, e nós sabemos todas as coisas. Veja bem, quem tem uma consciência limpa, tem tudo para manter a sua vida santificada. Quem tem a sua consciência limpa, tem tudo para manter a sua vida na presença do Senhor. Estamos falando da segunda bênção, aqui no versículo 5 deste capítulo, a bênção de uma boa consciência. Tem pessoas que no dia da Santa Ceia, ele fica indeciso se ele pega o pão. Ele fica indeciso se ele pega o cálice. A consciência às vezes fala, e às vezes ele pensa: será que eu posso pegar o pão, o corpo do Senhor Jesus? Será que eu posso participar? Eu conheço história de pessoas da igreja que pegou o pão para os obreiros ver que ele ia participar, e ele disfarçou ou colocou no bolso e consumiu o pão, por causa da consciência, para não participar indignamente, mas fazendo errado, pegando, fingindo e escondendo. Eu não posso participar esse mês. Procure quem pode te ajudar. Não existe autodisciplina. Hoje eu não vou participar, daqui um mês ou dois eu participo, está tudo arrumado. Tá não, não está. Mas se nós estivermos com a nossa consciência limpa, nós vamos conseguir manter a nossa vida espiritual na presença de Deus. Pode vir as lutas, pode vir as adversidades da vida, pode vir os problemas da vida, pode vir os levantes, mas temos a consciência que nós estamos bem na presença do Senhor, e nós vamos cantar como cantou o irmão Lázaro: vou passando pela prova, mas eu vou dando glória a Deus, porque eu creio na minha vitória. Quantos creem na vitória nesta noite? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16, diz assim: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. E alguém tenta às vezes se manter diante dos homens. Ah não, ali está o evangelista, ali está o pastor, ali está o obreiro. Eu vou me manter aqui num padrão para que os homens vejam. Mas e diante de Deus? Não é? Lucas, quando escreve Atos aqui 24:16, ele está dizendo: por isso eu procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Precisamos estar bem com a igreja, precisamos estar bem na sociedade,
precisamos estar bem uns com os outros, mas muito mais precisamos estar bem na presença do Senhor. Às vezes eu estou aqui com meu celular, opa, chegou alguém, eu escondo, não pode ver. A minha esposa não pode conhecer a minha senha. O meu esposo não pode saber a senha do meu celular, do meu Facebook, etc. E a consciência, meus amados. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, o versículo que nós lemos, está dizendo aqui que nós precisamos manter o coração puro, a consciência é uma boa consciência, e a nossa fé não pode ser fingida. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando eu estava meditando nesta tarde na palavra do Senhor, o Senhor Deus me fez lembrar de Geazi. Uma história bonita. Quando o rei da Síria fez uma guerra e levou cativa uma menina das terras de Israel, e ela ficou a serviço de Naamã. Naamã era leproso, poderoso, mas era leproso. Era chefe do exército do rei da Síria. E a menina percebeu que Naamã tinha lepra. E ela chega na sua senhora, diz: oxalá que o meu senhor estivesse lá em Israel, diante do homem de Deus, lá em Samaria, diante do profeta do Senhor. Ele o restauraria da sua lepra. Quando Naamã chega, sua esposa faz o comentário, e ele se interessou, queria ser curado. Foi ao rei, pegou carta, e o rei endereçou a carta ao rei de Israel. Só estou enviando aí Naamã para que ele seja purificado da lepra. Naamã, o rei não podia fazer nada. Naamã foi no endereço errado. Ao invés de fé, Naamã levou presentes, levou dinheiro, levou prata, levou ouro, levou capa babilônica, e foi no endereço errado, foi na casa do rei. E quando o rei leu aquela carta, ele disse: olha, está vendo aqui? O rei da Síria busca ocasião para guerrear contra mim. Sou eu porventura Deus para dar saúde, para matar ou vivificar? E o assunto chegou lá em Eliseu, cheio de Deus, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio de autoridade. Quando Eliseu toma conhecimento, ele diz: mandai vir a mim, e saberá que existe Deus em Israel. Oh glória, tem a presença de Deus aí? Deus está na casa nesta noite. E então ele foi à presença de Eliseu. Quando a comitiva chegou na porta da casa de Eliseu, Eliseu disse para o seu moço: olha, vai lá e manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão, e ele será purificado da sua lepra. Acho que Naamã indignou com aquilo. Naamã não achou bom. Era um comandante de um exército, alta patente militar. E ele questionou com seus servos, disse: olha, eu pensava que o profeta, o homem de Deus, ia sair lá da sua casa, ele viria aqui, ia passar a mão no lugar infetado, e eu ia purificar. Ficou indignado. Mas me mandar lavar no Jordão, rios de água suja na minha terra? Existem rios de águas melhores, água cristalina. Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? Egoísta, soberbo. Mas um dos seus servos disse: meu senhor,
Se porventura eu te pedisse uma coisa maior, não faria. E ele foi convencido, e ele mergulhou, e ele saiu purificado. Aí ele oferece presentes para Eliseu, Eliseu rejeitou. E quando ele vai embora, Geazi corre atrás, alcança o Naamã, e pega ouro, pega capa babilônica, pega prata, veio correndo e escondeu. Mas diante de Deus ninguém se esconde, ninguém foge aos olhos de Deus. E Eliseu pergunta: de onde vem Geazi? E Geazi disse: olha a consciência, irmão, olha a consciência de Geazi. De onde vens? Ele diz assim: teu servo, cabra fingido, né? Teu servo não foi nem em uma ou outra parte. Talvez se fosse hoje dizer: não, eu estava orando ali no porão da igreja. Onde tu estava? Ah, eu estava lá numa campanha de oração. Estava tão bom. Mas a consciência de Geazi não acusava mais. E nós estamos falando aqui, irmãos, de uma boa consciência. Aquela consciência que nos faz pensar, nos faz lembrar do que é bom, do que é reto, do que é agradável aos olhos de Deus. Aí Eliseu olha para ele e disse: porventura não foi o meu coração contigo, quando você saiu no encalço de Naamã? E era esta ocasião para pegar prata, ouro, vestes, e para se esconder. Eliseu disse assim: olha, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência. Aonde e como estava a consciência de Geazi? Nós estamos falando aqui do capítulo 5, que o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, purificado, e de uma boa consciência. Como está a tua consciência? Nós poderíamos continuar lendo aqui mais algumas referências. Nós poderíamos falar de Jonas, que rejeitou cumprir a ordem de Deus e tiveram que lançar ao mar toda a mercadoria que era levada por aqueles navegantes. Como estava a consciência de Jonas? Glória ao nome do Senhor Jesus. Para encerrarmos, não vai dar tempo nós falarmos sobre a bênção de uma fé não fingida. Apenas uma reflexão. Diz assim, preste bem atenção. Isso aqui faz parte de um coração puro e de uma boa consciência. Se quiser, anote para você não esquecer. Só atire pedras quando de fato você estiver com a sua consciência limpa, não fazendo nada errado. E quantas pedras alguém atira? Quantos julgamentos alguém julga o seu próximo, sem estar na condição de fazer julgamentos? Aponta o dedo sem estar na condição. Mas aqui está essa reflexão: só atire pedras quando de fato você estiver com a sua consciência limpa e não fazendo nada errado. Poderíamos falar aqui do capítulo 8 de João, quando
os fariseus pegaram aquela mulher e levaram à presença de Jesus, acusando, mas nenhum deles estava na condição de acusar. É tanto que Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos estavam acusando, mas todos deixaram as suas pedras e foram saindo. Ficou apenas Jesus e a mulher. Jesus pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor. Jesus abençoa a vida daquela mulher, dizendo: nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Deus abençoe a igreja. Que o Espírito Santo continue falando em nossos corações. Na terça-feira que vem nós poderemos falar sobre essa terceira bênção, que é uma fé não fingida. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir as crianças.